As paz, igreja, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todos venham ter uma ótima manhã. É com muita alegria que eu recebi esse convite para poder ministrar essa aula com vocês. Pelo que eu vejo, são duas classes aqui, né? A de maturidade cristã e tem a classe dos adultos, né? Vamos dizer assim, com o pastor Aderson também. Meu nome é Rafael, ainda vou me acostumar com esse termo. Eu sou, vamos dizer assim, seminarista, que eu estou fazendo faculdade na Batista Teológica, então tenho estudado bastante. Se Deus permitir, vou estar também trabalhando com a igreja. E fico muito feliz por cada oportunidade que eu recebo. Alguns me conheceram numa quarta-feira que eu preguei aqui, e alguns já me conhecem de um tempo já, grandes amigos que têm aqui presente. Fico muito feliz. Como eu falei, meu nome é Rafael, eu sou natural do Rio de Janeiro, mas moro em Jundiaí desde 2009, já faz um bom tempo já. Eu nem tenho tanto sotaque, vocês vão até perceber que eu não puxo tanto o xixi. Graças a Deus eu tenho recebido oportunidades para poder compartilhar com vocês. E pelo que eu vi que na última aula que vocês tiveram, que foi a lição número 11, que fala sobre o discípulo e as doutrinas básicas. Isso? Certo? Ok. Eu fiquei muito feliz pela pregação de hoje, do pastor Paulo, porque eu atualmente sou professor na classe dos jovens, e na classe dos jovens a gente está falando sobre a cruz de Cristo. Até tinha uma aluna à minha frente, aí eu mexi com ela e falei assim, você já está craque no assunto já. A pregação veio para complementar o que tem estudado durante esses dias. E é tremendo você pensar na cruz de Cristo, a importância dela para a nossa fé. E é uma coisa que eu sempre falo para os nossos alunos. Eu não quero que você somente responda às pessoas do mundo, por que você acredita em Jesus? É porque ele morreu por mim. Tá, mas só isso? Tem que saber algo mais profundo a respeito disso. O porquê, qual foi a necessidade disso? E o porquê e qual a necessidade disso, por que foi necessário Jesus vir até nós, se entregar naquela cruz? Por conta da lição de hoje. Se a gente for parar para pensar, dá para fazer um link. A lição de hoje é a lição número 12, que é o discípulo e as manifestações de Satanás. Todos têm a revista? Estão com ela aí? Amém? Alguns não têm, né? Tá. Eu vou ler aqui, tá? Para todo mundo acompanhar. De modo claro, a Bíblia nos informa da existência de certos seres ou personalidades chamados demônios, espíritos maus, espíritos familiares e espíritos imundos. Ambos os testamentos, Antigo e Novo, atestam a sua existência. O próprio Jesus Cristo ensinou a respeito desses seres. Uma grande parte do ministério de Jesus Cristo foi direcionada a dar alívio aos possessos, perturbados de espíritos e lunáticos. Os evangelhos estão repletos de narrativas descrevendo o confronto direto de Jesus com eles. Como discípulo de Cristo, você está em luta permanente contra Satanás e suas hostes. Se quiser derrotá-lo, você terá que reconhecê-lo, bem como as suas armas e estratégias. Assim como o Mestre enfrentou e venceu a oposição satânica. Nós também, e os seus discípulos, teremos que estar dispostos a exercer autoridade, em nome de Jesus, para derrotá-lo sempre que necessário. Então foi necessário Jesus passar pela morte e ressurgir para que a gente possa vencer o maligno. Vamos tentar imaginar comigo como seria complicado a gente passar pelas tentações, pelas dificuldades, se não tivesse Jesus com a gente. Infelizmente, a nossa natureza ela foi contaminada. Como o pastor Paulo falou aqui, né, pela desobediência de um homem, né, afetou toda a criação. Mas pela obediência de um homem, toda a criação foi redimida. Então, assim, é necessário. Jesus ele foi extremamente necessário. É necessário para nós, na verdade. Não foi, ele é necessário para nós. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pela obra redentora. Então, como diz na lição, a gente tem que conhecer também. Não é só a gente declará-lo como um inimigo, Satanás. Não é só a gente declarar Satanás como inimigo se a gente não o conhece.
Como é que você vai derrotar alguém se você não o conhece? Estamos em época de Copa do Mundo. A seleção vai jogar contra uma outra seleção. Ela tem que conhecer. Um treinador tem que assistir vários jogos. Teve uma época que eu falava assim, eu gostaria de ser treinador, mas será que eu teria paciência de ficar assistindo jogo de futebol o dia inteiro, todo dia? Acho que não. Então você tem que conhecer o seu inimigo, tem que conhecer quem ele é, de onde ele veio, quais as suas estratégias. Então aqui no primeiro ponto fala sobre a existência e a personalidade e a natureza de Satanás. A existência de Satanás é ensinada em 7 livros do Antigo Testamento. Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel, Zacarias e por todos os outros escritores do Novo Testamento também. É ensinada também pelo próprio Jesus Cristo. Dos 29 textos sobre ele encontrados no Evangelho, 25 são de Jesus. Satanás tem as características de uma personalidade. Ele tem capacidade de planejar e falar. Pronomes pessoais são usados para referi-lo. E é tratado como ser moralmente responsável. Satanás é um ser criado, embora espiritual. Da ordem dos querubins, era o mais alto ser angelical da posição. Então, eu quero que vocês abram comigo, primeiramente para a gente poder iniciar as orientações, lá em 1 Pedro, capítulo 5. Eu esqueço que tem ali na 1 Pedro, capítulo 5, do 8 ao 9. Pedro diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. É interessante a gente parar para pensar, eu acho legal essa colocação de Pedro, quando ele fala assim que não é só a gente que sofre, tem muitos irmãos nossos que estão sofrendo. Lembra um pouco de Elias, lembra da história de Elias? Que ele se prendeu numa caverna, passou por um momento de extrema aflição. O que o anjo falou para ele? Não tem só você, Elias. Tem muitas pessoas também que acreditam em mim que estão sofrendo. Então, fiquem tranquilos, não é só com a gente, tá? Muita gente está sofrendo também por conta dessas aflições. Só que Deus, Ele sempre está com a gente. E outro texto que eu quero que abra para mim, por gentileza, para a gente começar a ter noção de quem esse é o nosso inimigo. Como disse na lição, ele é um ser criado. Ele foi criado e ele era da ordem dos querubins, tá? Ezequiel, ele não fala de forma direta, mas ele dá uma alusão de quem ele foi. O próprio Jesus afirma que viu ele caindo do céu. Ezequiel 28, poder abrir para mim, por gentileza? Ezequiel capítulo 28, do 12 ao 19. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, do 12 ao 19. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, que no caso aqui é alusão ao Satanás, tá? Ao inimigo. Sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, e até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor,
entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Então você percebe vários detalhes de como ele era algo importante, era uma pessoa importante ali. Mas por conta do orgulho que cresceu em seu coração, por conta quando fala do teu comércio, ele estava influenciando, ele era um influencer ali, estava criando uma má influência ali. Então ele começou a criar uma rebelião nos céus. Daqui a pouco eu vou dar a oportunidade para vocês falarem, tá? Eu só estou dando a introdução, tá bom? E qual é a presente... E Satanás ele tem vários nomes. Satanás significa, e é citado 52 vezes na própria Bíblia, e significa inimigo, adversário, tá? E o diabo significa caluniador, certo? Então Satanás não é necessariamente o nome dele, tá? Satanás significa inimigo e diabo caluniador, ok? Quais são as obras dele? Satanás habita nos lugares celestiais e tem a presença de Deus e tem acesso à presença de Deus em tempos marcados. Mas também anda rodeando a terra, em redor dos filhos de Deus, tentando-os para isso. Ele possui seguidores angelicais e um reino de demônios. É curioso você parar a pensar que o diabo, a terra é muito grande e ele não é onipresente. Aí você fala assim, meu Deus, o lugar que ele tiver agora deve estar causando, né? Porque ele tem uma equipe grande. Se forem parar a pensar, é loucura pensar desse jeito, né? E uma coisa que eu costumo falar, eu comentei até na classe dos jovens sobre isso, que o mundo só tem piorado, só tende a piorar. E a gente tem que ficar bem atento e não ficar chocado, no sentido assim, nossa, está ficando cada vez pior. Você tem que ficar chocado se isso começar a entrar na igreja. Porque o mundo já jaz no maligno. O que significa jaz? Já está morto já. O mundo já está morto no maligno. Então, que essa morte não entre na igreja. Tem que ficar mais preocupado com os que estão dentro do que com os que estão fora. Não no sentido de abandoná-los. Vocês têm que tirar eles de lá. Amém? Lá em Judas fala que arrebatá-los do fogo. Tirá-los da perdição. Mas você tem que ficar atento para não deixar com que coisas do mundo entrem na nossa igreja. Entre na igreja num todo. Isso que a gente tem que ficar preocupado. Às vezes eu vejo amigos, parentes, indignados. Ai, meu Deus, parece que a política está cada vez pior. Indignado, sabe? E fica assim, perde a paz, fica ansioso. Eu falo assim, só tende a piorar. Só vai piorar. Você só tem que manter sua fé firme e buscar cada vez trazer mais integrantes para a fé em Cristo. Então, não se assustem com o que está acontecendo, porque na Bíblia já falava, né? Deus é tão bom que ele já estava avisando a gente do que ia acontecer. Então, o inimigo, ele age no mundo de uma forma para nos desanimar também. Amém? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Alguma coisa que viu, que ficou indignado? Eu e minha esposa, a gente tem o costume de ver jornal. Eu gosto muito de ver jornal, né? E esse dia a gente estava vendo uma notícia que a gente ficou indignado. Indignado assim, ficou assustado, né, com a notícia de casos de filho que mata pai. Na TV você vê assim no jornal, você fica chocado, né? Fala assim, meu Deus, não tem mais temor, não tem nada, né? Tá. Não tem mais amor, não tem mais temor, não tem nada. Sim.
Às vezes até uma briga de trânsito gera um assassinato. Então não tem mais limites, não tem mais paciência, sei lá, por pouca coisa. É falta de Deus. Exatamente. Ela falou que é falta de Deus. É isso mesmo. E, rapaz, se você não tomar cuidado, você acaba se deixando levar pela raiva no trânsito também. Meu Deus, isso aí é uma provação diária para a gente que dirige. Nossa, é complicado. A minha esposa sempre dá uns toquinhos, né? Eu lembro que uma vez o pastor Adécio comentou na pregação, né? Aí tem hora parece que o velho homem quer aparecer, né? O cara te fecha lá, te corta. Aí, e é curioso quando você vê alguma coisa, você fica indignado no sentido de egoísmo, né? Você tá assim, tem dias que você tá super gentil, né? Aí você tá deixando todo mundo passar. Aí o outro não deixa você passar. Você fala assim, meu Deus, como pode ser tão egoísta assim? Só que o pior é que também acaba vindo de nós também. Eu comentei isso na aula passada sobre essa questão de que tem dias que a gente acorda gentil, confessando um pecado. Tem dias que a gente acorda gentil no trânsito, deixa passar, não pode ir. Mas tem dias que a gente acorda como? Não vai passar à minha frente, não. Não vem, não. Então, assim, são coisas que acontecem que a gente não pode se deixar contaminar pelo nosso derredor. Porque o inimigo está ao derredor ali. Certo? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguma experiência? Vou passar aqui. Eu queria só pedir que o irmão comentasse um pouco essa questão, quando você falou da questão da igreja, né? A questão pessoal. E o grande problema nosso hoje realmente é a religião. Vamos comentar um pouco isso. Nós temos a palavra, especialmente do apóstolo Paulo, enfatizando o pessoal. Você é inimigo de você mesmo. Estamos numa luta constante entre a carne e o espírito maligno. É uma luta. E nós temos no mundo pessoas que são religiosas, que têm grupos que mandam. Entendeu? Então, nós temos igrejas que não são igrejas, são grupos. Então, o irmão declarar um pouco desse assunto que o irmão está abordando aí. A gente agradece aí, viu? Obrigado, irmão, por compartilhar. Então, sobre essa questão da nossa luta constante, eu quero que os irmãos abram na Bíblia, lá em 1 Crônicas, capítulo 21, do 1 ao 7. Bem abordado, porque realmente é uma batalha constante entre nós mesmos, a nossa velha natureza e a nossa atual natureza. É uma batalha constante. O que Paulo diz? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu faço. É uma batalha constante. E eu peguei esse texto porque eu estava procurando referências e eu lembrei dessa história de Davi. Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. Mas também a Bíblia ela não esconde os pecados, né? Não esconde os erros dos seus personagens. E Davi é um grande exemplo disso. Por que ele é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependeu de conforma profunda. Ele reconheceu o seu erro. E esse texto ele é muito interessante, porque esse 1 Crônicas ele fala sobre a história do censo. Davi já era um grande rei, já tinha muitos soldados, mas Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi. Espera aí, mas Davi não era um homem segundo o coração de Deus? Como é que ele foi incitado pelo inimigo? É interessante para observar isso. Então, lá em 1 Crônicas 21, do 1 ao 7, diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Uma pequena observação no 1. Prestem atenção. Satanás incitou Davi. Então, se ele incitou Davi, ele também pode incitar a gente. Certo? Verso 2. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. O que Davi queria? Davi queria saber como é que estava o tamanho do seu povo, como é que estava a sua popularidade, quantos seguidores ele tinha, como que ele estava popular. Ele queria saber. Nossa, eu sou um grande rei. Nossa, quantos soldados eu tenho? Qual é a população que eu tenho aqui comigo?
O meu exército é poderoso. Hoje em dia falando muito sobre guerra, né? O meu exército é poderoso. Vou fazer a contagem só para me orgulhar daquilo que eu construí. Verso 3. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos os servos do meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? Porque seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. Outro tropeço de Davi. Joabe, que era o seu general, pessoa de confiança, Joabe percebeu que Davi estava com orgulho, e estava orgulhoso daquilo que ele já tinha conquistado. E ainda orientou ele: não precisa, Davi, não precisa fazer isso. Mas mesmo assim o Davi foi insistir e falou: não, conta lá, quem manda aqui sou eu. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam a espada, 1.100.000 homens soldados. E de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então você percebe que, mesmo Davi sendo um homem de Deus, o inimigo incitou a ele, e ele foi orgulhoso, e por conta do seu orgulho afetou toda uma sociedade. Isso a gente pode levar para a família também. Quantas vezes, se a gente não vigiar, a gente consegue ser incitado pelo inimigo, e isso acaba afetando a nossa família, acaba afetando os que estão ao nosso redor. Respondeu mais ou menos? Amém? Que bom. Vou falar breve, né, o que eu estou passando no momento, a questão de incitação. A palavra nos alerta que a gente está o tempo todo em oração, vigiando e orando, não é isso? E recentemente eu entrei em uma empresa para trabalhar. Irmãos, como é difícil fazer a diferença no meio de ímpios, de pessoas que não conhecem Jesus. Ou até mesmo pessoas que se dizem conhecer o Evangelho, conhecer a palavra, mas vivem de forma torpe, diferente da nossa vida. E como eu estou sendo incitada a todo momento a fazer o contra. Estar em meio de pessoas que você vê vibrar pela desgraça da pessoa que está do seu lado. E você ter que olhar para a pessoa e falar: eu não faço parte desse time. Eu não levanto essa bandeira. É você ver o inferno se levantar contra você e você falar: não vou fazer dessa forma. E se for, eu tive que chegar na mesa do superior, do maior, e falar: se for para ter que fazer dessa forma, eu prefiro que me mandem embora. É muito difícil. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande. E tem que ser muita oração, muito buscar a Deus, para não ter que olhar para a direita e para a esquerda e almejar o foco, né? Porque na minha situação é muito difícil falar não. Primeiro que eu necessito do trabalho, eu preciso desse trabalho, mas eu preciso mais de Deus. E é o que eu busco e eu foco todos os dias quando eu vou trabalhar, eu falo: Senhor, eu preciso do trabalho, mas eu preciso mais de Ti. E se esse trabalho foi vindo por Ti, eu creio que eu vou permanecer. Se não, me tira de lá, me abre outra porta. Obrigado, irmão, por compartilhar. E é verdade. É algo assim muito difícil para a gente trabalhar, e principalmente num ambiente pesado desse, sabe? Não sei como é que é, eu já passei por trabalhos assim, por profissões assim. Você sai da igreja, no domingo sai todo renovado, chega na segunda-feira, daquele balde de água fria. Aí você fala assim: meu Deus, me dá força, me dá graça, que não é fácil. E o interessante é que tem as pessoas que são totalmente diretas, né? São aquelas pessoas que você olha para o caráter dela e fala assim: essa pessoa realmente ela é uma ímpia, ela não é de Deus, ela não, pelas suas atitudes. Mas a gente também tem que ficar atento para aquelas pessoas também que não aparentam. Por exemplo, vou abrir aqui lá em Atos, capítulo 16, do 16 ao 18. Atos 16.
do 16 ao 18. Essa moça aqui, o que eu quero falar com esse texto? Da gente poder também estar atento, quando a gente está bem conectado com o Senhor, a gente já consegue entender aquela pessoa que aparenta ser cristã, ela pode também querer te induzir ao erro. Então a gente tem que ficar muito atento, muito atento. Na palavra diz o quê? Que a gente tem que ser manso como a pomba e astuto como a serpente. Tem que ficar ligeiro, tem que ficar esperto. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nesse texto a gente percebe que Paulo, ele estava tão próximo de Deus que ele conseguiu perceber que pessoas que falavam assim, ele é crente. Não, realmente ele adora o Deus verdadeiro. Só que Paulo já percebia que não era de Deus aquilo ali. Era o inimigo querendo confundir a cabeça dele. Lá em Atos diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Então percebe que o autor aqui é Lucas, tá? Lucas andava com Paulo. Então Lucas e Paulo já entenderam que ela tinha um espírito ali, que não era de Deus. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Se parar por aqui e falar assim, legal, né? Poxa, é verdade. A gente está aqui pregando, estamos aqui anunciando o evangelho, estou dando testemunho no meu trabalho, eu sou evangélica, sou cristã. Aí chega a pessoa e fala assim, nossa, essa aqui é crente de verdade. Essa aqui, realmente, ela fala do Deus verdadeiro, só que fala na ironia, né? Mas se você não perceber essa ironia, você se deixa levar. Tem. Exatamente. É isso mesmo. Aí ele diz assim, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Então imagina, Paulo andava, pregava, e chegava essa menina, os filhos de Deus ali, eles falam da salvação de verdade, eles falam de Jesus. Ficaram um tempão assim. Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno, saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. É interessante para pensar nisso, porque ele teve essa sensibilidade de perceber que aquela pessoa estava sendo usada pelo inimigo. Então, que a gente possa também estar astuto nesse sentido, tá? Amém? Estão todos entendendo? Glória a Deus. Então, no ponto 3, diz assim na revista: a presente obra de Satanás. Satanás habita nos lugares celestiais e tem acesso... não, isso aqui é o Lina, desculpa. Convém ressaltar que a possessão é o domínio de Satanás sobre a totalidade de um indivíduo, ou seja, sua alma, seu corpo e seu espírito. Em tal situação, a pessoa é invadida por ele de tal forma que sua personalidade é violentada e anulada. Nessa situação, os demônios subjugam e habilitam o indivíduo com capacidades e forças que desafiam as leis do conhecimento científico. Isso faz parte da estratégia satânica para impressionar e enganar o ser humano. Pode-se ver isso claramente na situação dos espíritos e adeptos dos cultos afro-brasileiros. Isso não significa que Satanás detém esse poder exclusivamente. Tal poder é somente permissivo em certos limites. Ele não tem autonomia. O diabo usa métodos variados, dependendo das circunstâncias. Com relação a Deus, ele usa calúnia, opondo-se à sua obra e procurando imitar o seu trabalho. Com relação às nações, o diabo engana e debilita e ajunta-se para o Armagedon. Tá. Com relação ao povo de Deus, o diabo o acusa e... Não, eu acho que na apostila digital está digitado errado. Espera aí, só um minutinho. Ainda bem que eu trouxe o físico também. Ponto 3.
Aqui, ó. Com relação ao povo de Deus, o diabo o acusa e calunia, impede o seu trabalho, semeia o joio no seu meio, inicia perseguições, tenta-o com dúvidas e descrenças, procura influenciá-lo para que execute seus propósitos, além de empregar seus maus espíritos para arruinar a vida espiritual. Então, assim, com relação ao povo de Deus, o diabo ele acusa e calunia, impede o seu trabalho, semeia o joio no seu meio, incita perseguições e tenta colocar dúvidas e descrenças. Isso aqui também a gente tem que ficar atento até no nosso meio. Quando ele fala que ele coloca joio no meio do trigo, já viram a comparação entre o joio e o trigo? São muito parecidos. Muito parecidos. Então, por isso que é importante ficar atento até na palavra. Não é qualquer um que sobe para pregar é usado por Deus. Você tem que ficar muito atento. Paulo fala o quê? Lá numa das suas visitas. Quando ele vai para... Ele elogia os judeus de Tessalônica, se eu não me engano, os bereanos, em Bereia, desculpa. O que os bereanos faziam? Paulo pregava, os bereanos consultava. Então, eles não estavam 100% acreditando, eles estavam conferindo. Então, é muito importante a gente conferir tudo que é pregado aqui na frente. Tudo, tá? Porque se até Davi se deixou levar, nós somos humanos, nós somos iguais a ele, igual a Davi. Podemos passar por esse risco. Então, a gente tem que ficar sempre atento, tá? Sempre consultar, sempre conferir, certo? E isso é interessante. Vou citar um outro exemplo, que é de um falso profeta, está lá em Atos capítulo 13, do 6 ao 12. Atos capítulo 13, do 6 ao 12. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta. Então vamos entender, que ele está descrevendo, tá? É que ele já viveu a situação e está descrevendo o que aconteceu. Então você já entende o quê? Que ele já identificou que ele já era um falso profeta. Acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Bar Jesus, pô, nome bonitinho, né? Bar Jesus é filho de Jesus. Legal, né? Mas enfim. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este chamado a si Barnabé, e ele chamou Barnabé e Saulo. Procurava muito ouvir a palavra de Deus. Tinha um cônsul lá, que era uma autoridade, que queria conhecer da palavra de Deus. E ele soube que Paulo e Silas pregavam a palavra. Então eles queriam saber mais. Legal. Imagina, o prefeito fala assim, vem cá, eu quero saber mais. Conta para mim a respeito do evangelho. Uau, que oportunidade, né? Mas resistia-lhes a Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Então, assim, um judeu que tinha influência, um nome bonitinho, Bar Jesus, falou assim, queria atrapalhar Paulo se aproximar do cônsul. Paulo, na mesma hora, ele identificou a intenção do coração daquele homem, que era o que? Atrapalhar a obra do Senhor. Então, ele teve a sensibilidade, porque para ele considerar como um falso profeta, para você ser um falso profeta, você tem que ser profeta. Profeta, entre aspas. Ele não seria um falso profeta, um cara que não prega. Então, se era um cara que anunciava, que pregava, mas ele identificou o seu caráter, a sua natureza, ele considerou como um falso profeta. Então, ele era um cara que pregava.
Paulo identificou na hora. Espera aí, esse camarada aqui é usado pelo inimigo. Então, igual como eu falei, na hora de uma mensagem, se você vê na internet tem um monte, sempre passe pelo crivo, sempre olhe a palavra de Deus, vê se está de acordo com aquilo que é pregado. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Rafael, em 2 Coríntios 11, 14, Paulo fala, né? O 13 primeiro. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, ele sempre vai vir bonitinho, sempre vai vir com uma história, né? Tentando enganar. E é assim mesmo que ele faz. Ele se vem bonitinho para enganar a igreja. Porque assim, se ele chegar assustador, ninguém vai dar moral para ele. Então tem que ficar muito atento para quem vem dar as mensagens, porque tem que tomar muito cuidado com essas teologias muito liberais, com esses ensinos muito querendo mudar a Bíblia, mudar a tradução, tem que alterar isso aqui, porque a Bíblia está desatualizada. Porque, assim, é muito bonitinho, né? Muito filósofo, né? Muito filosófico, né? Alguns pastores aí. Mas se está ferindo os princípios, corta aqui. Espera aí, meu amigo. Calma aí, camarada. Tem que ficar muito atento a esses sinais, né? Eu queria só ouvir o problema da nossa irmã aqui, quando Jesus afirma que bem-aventurados os que sofrem pelo meu nome. Ninguém se engane. Se você é uma pessoa fiel, você vai pagar um preço. Você não vai ser uma pessoa aceita pela sociedade. Né? No trabalho dela, que ela está sofrendo, eu passei um pouco por isso. Foi 20 anos diretor de escola. Né? E, ao mesmo tempo, fazia o trabalho de Deus. Minha irmã, não é brincadeira, não. Uma coisa, nós precisamos estar atentos. Quem nos odeia, lembre que ele que está doente, não é você. Isso é uma coisa que nós precisamos crescer. É claro que não tem filosofia para isso. Né? Eu agradeço até a lição que ela está nos dando, porque todos nós que, de verdade, temos essa experiência com o Senhor, você vai ter dificuldade, onde você estiver. Né? O irmão já citou aí muita coisa, que Deus nos abençoe com essas lições. Obrigado. Obrigado, irmão. Seu nome mesmo? Hein? Seu nome? Elisiário. Prazer, Elisiário. Obrigado, viu? É isso aí. E a gente tem que ficar atento ao que nos rodeia. Como ele falou, como nós somos discípulos, como é que é o nome da lição? O discípulo e as manifestações de Satanás. É isso, né? Isso mesmo. O discípulo e as manifestações de Satanás. Já diz o quê? Nós somos discípulos de Cristo. Então, o que o inimigo vai fazer? Vai se manifestar contra a gente. É uma batalha constante. Eu só queria contar um pequeno exemplo referente ao que você está falando, que o inimigo ele conhece, né, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, e eu tenho muita dificuldade no trânsito. Eu acho que a vida, a correria, né, a agitação, os filhos, a gente tem uma grande demanda, então a gente está sempre correndo. E me irrita quem está devagar na minha frente. Eu só estou sempre rápido, né? E a gente tem a tendência de deixar, muitas vezes, a carne falar mais alto do que, né, o lado espiritual. Então, alguém te fecha e você fala, lesado, idiota, imbecil, e outros nomes, né? E os meus filhos, na hora que meu marido ia buscar eles na escola, perguntava, pai, o que é lesado? O que é isso? Aí ele falou, Sara, você está falando o quê no trânsito? Porque as crianças chegam para mim e estão perguntando o que você está falando. Aí eu falei, tá bom, então eu vou mudar. Aí comecei a dirigir, aí entra alguém na minha frente, me corta. Aí eu falava, ai, filho de Jezabel, ai, jumento de Faraó. Aí o meu filho, onde está, mãe? Quando eu percebi isso, eu falei, bom, nem esses xingamentos cristãos a gente pode fazer, porque a criança vai perguntando onde que estava o jumento de Faraó, né?
tribulado, no estado tribuloso, pode passar tribuloso. Então, uma técnica que eu criei para quando eu estou atrasada, principalmente, não deixar a minha carne falar mais alto, eu coloco um louvor. Então, a gente vai de casa até a escola cantando, alguém me fecha, eu falo em pensamento, vai abençoado, vai tribuloso, mas não falo, entendeu? Porque acho que a maternidade me ensinou que, além, para mim, ser, né, uma pessoa melhor, ser uma cristã de verdade, eu tenho que dar o exemplo para eles, né? Então, eu percebi que nem um xingamento cristão, então eu acho que o louvor é melhor. Obrigado, viu? Mas é isso mesmo. E você falou da criança, é fato. Uma vez eu estava eu, minha esposa e meu sobrinho, né, amor? O Gael estava com a gente. Nossa, aquele dia me deixou tão tocado, porque eu fiz um cara me cortou no trânsito e eu fiquei bravo, né? E o pior é que o cara ficou bravo também. Tipo, querendo arrumar confusão, querendo discutir. Na hora eu parei e falei assim, vai. Aí o meu sobrinho ele ficou, tadinho, ele começou a chorar. Ele tem 9 anos. Ele começou a chorar, ficou tremendo, tadinho. Aí eu falei assim, meu Deus, desculpa, Gael, desculpa, perdão. Você vê, a criança, ela não tem aquela maldade, né? Ela se assusta logo na hora. E eu fiquei tocado, falei assim, meu Deus, o que eu fiz, né? E o pior é que o arrependimento é o pior, né? O arrependimento é o pior. E é igual a gente está falando sobre manifestações de Satanás. Não é só aquela manifestação da possessão lá, ou da entrevista para o demônio, assim, igual a pessoa faz na TV, mas é no sentido de que no dia a dia, no simples fato de você estar no trânsito, cortou, dá aquele pensamento de que você é frouxo, você deixou, não, corta ele, não deixa ele passar não, você está com pressa. Vai que o outro está com pressa também, né? Comprou a carteira, ainda já julga a várzea por isso, brincadeira. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso dia a dia, e realmente, é pensar bem, respirar. Eu moro aqui na Ponte São João, ali perto do Roldão, então você já sabe a luta ali, né? Ali, só Jesus na causa ali. Então, você vai fazer aquela curva ali do Roldão, tem gente que te corta, aí faz assim, é moto que você dá seta para entrar, a moto está lá embaixo. Se dá certo, vai entrar, a moto acelera e vai, não deixa você passar. E é a luta. É uma luta constante. Mas é aquilo. O diabo, ele vai colocando na sua cabeça, você é um frouxo, por que você deixou passar? Você tem que chegar logo, chegue logo. Está deixando, você vai se atrasar, que começa daquela ansiedade, né? É isso que o diabo faz. É isso que o inimigo faz, né? Então, com relação ao povo de Deus, ele acusa, ele calunia, ele impede o seu trabalho, ele semeia joio no meio do trigo, ele incita perseguições, tenta com dúvidas e descrenças, tá? Então, no seu trabalho, Deus sempre vai colocar algum atribulado ali, para colocar sua fé em prova, né? Orar muito. Esse dia, a gente não orou. Saímos com pressa e não oramos. E aconteceu um acidente gravíssimo. Perdemos a caminhonete, graças a Deus que a gente pagava. Mas na hora, eu falei para ele, Senhor, tem misericórdia. A gente não orou, né? Pedimos perdão. Agora a gente não sai sem orar de jeito nenhum. Tenho medo, eu pego muito trânsito também ali onde eu moro também aqui na Avenida Américo Bruno, eu moro aqui. Gente, essa avenida aí, que vem da Várzea, é um terror. E eu passo também pelo viaduto, ele também. Fomos fechados várias vezes. Ai, Senhor, tem misericórdia. Tem que pedir muita misericórdia. Muita mesmo. Eu vim da cidade do Rio de Janeiro, o trânsito de lá é uma loucura também. É corte para lá, corte para cá, é provação. E, por favor, tá? Não estou querendo julgar a cidade tal, cidade A, cidade B, tá? É no sentido de trânsito no geral. Porque parece que a cada ano as pessoas estão aprendendo menos a dirigir, a cada ano as pessoas têm menos temor ao trânsito. Oi?
As pessoas estão tendo menos temor, sobe calçada, o pessoal não respeita mais, entra na contramão, não está nem aí, parece que a cada ano vai ficando cada vez pior. Mas não é que o trânsito está ficando pior, é que a humanidade está ficando cada vez mais egoísta. A humanidade não se importa, porque se existe lei, é porque tem motivo. Oi? Não existe. Exato. Sim, exato. Sim, verdade. Sim. Exato. Sim. Uhum. 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 E é interessante que, no fato, se a gente fizer... Quem lembra do profeta Gentileza que tinha no Rio de Janeiro? Ele era muito famoso, assim, eu acho que deve ser só no Rio mesmo, né? Tinha um profeta que era chamado de profeta Gentileza. Era uma pessoa, não era cristão, tá? Mas o que ele falava? Gentileza gera gentileza. Se você é gentil com alguém, a pessoa logo já fica chocada e ela é gentil de volta, ela devolve para você. Então, assim, é meio um paradoxo que eu vou falar, mas passamos por batalhas. Mas se a gente devolve de uma forma mais gentil, a pessoa até... É como Jesus fala, se amontoa brasas na cabeça da pessoa. A pessoa foi grossa com você, mas você foi gentil com ela, a pessoa já fica assim. Como assim? Amontoar brasas é no sentido assim, você deixa a pessoa se perguntando, deixa a pessoa refletindo, né, na sua atitude. Então, como cristãos, vamos fazer diferente. Se a pessoa te fechou, pode ir, vai lá. Pode estar com pressa, pode levar alguém para o hospital, não sei. Se alguém foi grosso com você no trabalho, que Deus te abençoe. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, eu fui estagiário lá, e nessa empresa o meu chefe era ateu. Aí, quando eu me despedi da empresa, eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu sei que você não acredita em Deus, mas que o meu Deus te abençoe. Obrigado por tudo. Hoje ele é casado com uma mulher católica, mas pelo menos agora ele já, no sentido do cristão, né, já conhece Deus, agora já acredita, agora é torcer para e vem para o nosso lado, né? Mas pelo menos agora ele já acredita em Deus. Uma pequena semente, mesmo que você não acredite no meu Deus, mas que Deus te abençoe. Devolve diferente, porque aí você humilha o próprio inimigo. Você humilha ele. Vai se levantar. Sim. Bem isso. Então, pessoal, é que a hora já está bem avançada, 57 agora. Então, o ponto 5 fala nossa atitude para com Satanás. Eu vou ler só alguns pontos, tá? Sempre lembre do ministério intercessório de Jesus. Então, sempre clame a Jesus, sempre peça ajudas a Ele. Ore, consagre ao Senhor a sua saída de casa, quando você for ao mercado, onde você for, sempre consagre, sempre ore ao Senhor. Considere Satanás um ser limitado por Deus e dotado de poderes relativos, principalmente quando nos conscientizamos de que Jesus Cristo é bem maior e mais forte do que ele. Então, mesmo que a prova esteja difícil, e como você falou, ele se levanta, mas o nosso Deus é maior que ele se levanta para cair. Ele se levanta para cair mais ainda. Quanto mais alto ele sobe, mais
a maior é a queda. Use sempre a oração para que Deus o livre do mal. Seja sempre vigilante e sóbrio, não dando lugar à vida dominada pelos instintos da carne. Então, sempre ficar atento, como a gente falou aqui, né? Ficar sempre atento aos instintos da carne, ao orgulho, ao estresse, à ansiedade, certo? Nunca fale de Satanás com desdém ou provocação, tá? É aquilo que os lutadores fazem isso, respeita o seu inimigo, né? Tá, eu não gosto dele, mas eu também não vou provocar ele, que ele também não é tão fraquinho assim. Então, vamos respeitá-lo, tá? Porque tem gente que, o diabo não sabe de nada. O diabo está aí tentando aí já faz muito tempo. Então, ele conhece bem as estratégias que ele tem. E ele está lá tentando porque ele sabe o futuro dele, né? O futuro dele é o quê? Lago de fogo e enxofre. Ele sabe. E ele conhece a palavra. Tá? Lembrem-se bem disso. Quando ele tentou Jesus no deserto, o que ele usou para tentar Jesus? A palavra. Fora de contexto, lógico, claro. Mas ele usou. Então, fique atento. O inimigo também conhece a palavra, porque ele está por aí há 1000 anos. Certo? Mas mesmo assim, não dê muito ibope a ele. Tá? Ou seja, não dê mais importância do que lhe é devida nos seus pensamentos e conversações. Não precisa ter medo dele também, porque o seu Deus é muito maior. Lembre-se de que precisamos sempre do auxílio divino e que Deus é fiel e há de nos guardar do maligno. Lembre-se que nossos meios para a vitória são o sangue de Jesus Cristo e a palavra do nosso testemunho. Revista-se da armadura de Deus, importantíssimo, tá? Para resistir ao maligno. E temos à nossa disposição armas poderosas. Use a autoridade do nome de Cristo para desfazer as obras satânicas e acostume-se a dar ordens em nome de Jesus Cristo para desfazer situações dominadas pelo mal. Vamos então, só para a gente poder finalizar, vamos abrir lá em Efésios. Esse texto eu não separei, a gente vai ler, que é das armaduras, tá? Oi? 6:10. Efésios 6, verso 10. Eu não vou ler todo, eu quero ler um trecho bem importante aqui. Que o verso 12 diz assim. Do 11 ao 12, melhor, tá? 11 e 12. Vistam-se toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Que devemos sempre lembrar, a nossa batalha não é contra as pessoas, mas é contra aquele que influencia as pessoas. É contra o diabo, é ele que influencia. Amém? Então vamos ficar sempre atentos, que Deus nos dá força e nos dá graça. Amém? Vamos orar para poder encerrar? Vamos ficar de pé? Por gentileza. Querido Deus eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã, te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de poder compartilhar da Tua palavra, Senhor. Obrigado pelas vidas que compartilharam com a gente, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, Senhor, dê força no dia a dia, para que possamos resistir, Senhor Deus, às ciladas do inimigo, Pai. Fortalece a nossa família, fortalece a cada um de nós, nos guarda no nosso dia a dia, no nosso trabalho, Senhor. Abençoe o nosso domingo, nos dê um ótimo domingo em família, ou aqueles que irão trabalhar, que o Senhor venha dar um trabalho tranquilo, e um bom final de domingo também. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a cada um. Vou falar igual eu falo para os jovens, boa macarronada, bom frango, bom galetinho assado para todo mundo. Deus abençoe.